Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai conversar sobre como entender um texto. Mas vejam bem, eu coloquei como uma introdução. Por quê? Porque esse assunto poderia render um curso inteiro, tá? Então a ideia aqui é até de ser uma aula mais curta, vou tentar, tá? Mas é de trazer algumas reflexões que podem e vão ser muito úteis nas próximas aulas. Na verdade, vai ser quase todas as aulas do curso, né? Não sei se vocês estão percebendo, também não lembro se eu falei nas aulas anteriores, mas esse começo de curso ele é muito teórico. Eu sei que vocês devem estar até um pouquinho ansiosos, esperando as aulas práticas de correção, né? Eu quero aprender a corrigir, me passa estratégias de correção, quero otimizar meu tempo, eu sei. Mas assim, a correção, ela é só a aula prática, né? A correção em si, ela é só o resultado de muito conhecimento teórico que a gente precisa ter, né? Então eu preciso passar toda essa teoria para vocês, para que quando a gente chegar lá na parte prática, e a gente vai ter muita aula prática, a gente vai ter muito conteúdo bacana aqui no curso, assim, eu digo mais dinâmico, né? Sem tanto conteúdo mais denso. Mas a gente vai ter isso aqui na hora certa. Então, eu falo que se você conseguir passar por esse módulo 2, se conseguir passar por esse começo do curso, as coisas vão ficando mais interativas, mais legais ali, né? Mais dinâmicas ao longo do curso, tá? Mas é importante a gente discutir sobre isso daqui no início. Então, esse como entender um texto é como a gente interpreta uma redação, né? O que, que a gente valida, o que, que a gente não valida e por que, que a gente valida. Então, para me aprofundar nesse conteúdo, eu utilizei a nossa rainha da redação, a Irandé Antunes, né? Eu peguei uma obra dela, que é Análise de Textos, Fundamentos e Práticas, deixei até a página aqui, em que está esse trecho que eu tirei, e a aula é toda baseada nessa obra dela, tá? Então, vamos ler esse trechinho aqui para a gente começar a entender o assunto da nossa aula de hoje. Em um texto, nada é separável, totalmente. Tudo está intimamente entrelaçado e se interdepende. Uma questãozinha que parece ser só de gramática pode estar inteiramente relacionada com o entendimento global do que é dito, de maneira que vale a pena não perder de vista, em qualquer momento, a relação de cada recurso com a visão de conjunto do texto. Embora se possa focalizar um ou outro aspecto particular, o foco do entendimento deve ser essa dimensão global. É que, no fundo, nada no texto é absolutamente particular, no sentido de que cada unidade constitui um elo de sentido maior expresso pelo todo. Fala-se, não é uma rainha, né? Eu amo cada palavra que a Irandé fala, que ela escreve, enfim. E eu trouxe esse trecho para a gente começar a nossa discussão, justamente porque a reflexão inicial é: como que eu entendo um texto? E é exatamente sobre isso que ela está falando, né? A forma como a gente deve entender um texto, sem separar as suas partes. E aqui ela não está falando em partes em questão de parágrafos. Ah, eu não posso separar um parágrafo do outro. Ela está falando o texto como um todo, cada palavra, cada período, cada trecho do texto, eles estão, cada trecho que o aluno coloca, está internamente, quase que não sai, internamente relacionado. Então, tudo faz parte, né? Então, tudo que constitui o texto dialoga entre si e é importante para a compreensão global. E o corretor tem que fazer esse exercício de se distanciar do que ele está lendo para poder compreender aquele conjunto textual, né? Por que ela fala isso? E eu enxergo muito disso da Irandé, do que ela apresenta, nos professores, tanto nos treinamentos que eu faço com os professores que trabalham comigo, quanto nos professores que fazem mentoria comigo. As mentorias são ao vivo, então eu consigo ter essa interação com eles que eu não consigo ter com vocês, né? Mas o que eu vejo muito, que todos esses professores praticam, quando a gente está lendo redação junto, e o professor ele se pega numa situação que ele não entende muito bem o que está escrito ali, ele vê um conflito dentro do texto, muitas vezes ele até identifica, existe um conflito, ou seja, causa uma inquietação nele, aquilo que ele está lendo. Ali tem um problema. Só que ele não consegue nem sempre identificar que problema é esse. E aí, por quê? Porque ele está preso a pegar apenas esse trecho que ele está lendo. E aí ele fica preso naquilo e não consegue entender. Então, eu falo, se distancia. Eu falo, em vez de você validar isso que o aluno colocou, porque você está validando, você está lendo e considerando como algo que está certo de ser analisado. E se distancia um pouco,
que esse aluno escreveu isso? Então tem que questionar, né? Sair dessa questão dessa postura de validar e a partir da validação tentar entender e muitas vezes não validar. Essa é a realidade. A gente não tem que validar tudo que o aluno escreve. O não validar faz a gente se distanciar e sair da postura de leitor e ir para a postura de corretor, de questionador do texto. E a gente não pode esquecer isso, principalmente com alguns tipos de texto que eu falo que são os textos sedutores, né? Tem professores que caem em fórmulas prontas. Não sei se é a primeira vez que eu tô falando desse termo aqui no curso, não lembro. Mas fórmulas prontas, para quem não sabe, eu sou totalmente contra e não defendo. E por N motivos a gente vai ter aula de fórmula pronta aqui nesse curso pra gente conversar sobre ela. Mas tem muito professor que é seduzido pelas fórmulas prontas justamente pela forma como o aluno escreve o texto fórmula pronta, né? Pelos conectivos que são bem, entre aspas, estrategicamente colocados e que dão essa sensação de que o texto ele tá coerente, de que as ideias fazem sentido, de que aquela ideia tá de acordo com o tema. Enfim, o texto é construído de tal forma que ele seduz o corretor, né? E aí o corretor valida aquela informação e aí fica tentando encaixar. O corretor que tenta fazer o exercício. Quantas vezes vocês não se pegaram fazendo isso? Fazendo o exercício de tentar encaixar as informações dentro do texto. Não, mas ele falou isso. Aí eu sempre pergunto pro corretor, né? Aí o corretor fala assim, não, mas ele falou isso por causa disso. Aí eu falo assim, tem certeza? Eu falei, mas o que ele falou antes leva ao que ele falou agora? Não, mas ele tentou dizer, eu entendi. Eu falei, não, se ele tentou dizer, eu já bloqueio pra gente começar a refletir, né? Se ele tentou dizer, você, na verdade, está me dizendo que ele tentou, ele não disse. Né? Ah, mas quando ele fala isso daqui, não dá para entender. Então, não dá para entender. Eu não posso deduzir nada, eu não posso interpretar nada. Tudo tem que ser dito pelo aluno e as informações, elas precisam se conectar, né? E é por isso que eu preciso me distanciar e ver esse aspecto global para ver se tudo está fazendo sentido dentro desse texto. Isso que é importante, né? E assim a gente evita ser seduzido pelo texto. E ali eu coloquei, ó, a sensação de ler, entender que existe um problema, mas não saber como identificá-lo e muito menos como explicar para o aluno, é decorrente de uma falta de habilidade em captar exatamente o que a Irandé diz. Não há como dissociar as coisas. Por mais que elas sejam avaliadas separadamente na grade, no momento da nossa leitura e análise, elas são indissociáveis. O tema, a gramática, a coesão, a coerência interferem entre si. Então, muitas vezes, o professor ele fica ali sofrendo meia hora naquela redação. Ah, eu não aguento mais, esse texto é cansativo, eu não estou conseguindo identificar qual é o problema. Primeiro porque ele validou todas aquelas informações e está tentando sofrer para entender aquelas informações, que algumas podem ser que nem deveriam ter sido validadas, né? Ou seja, deveria falar, ó, essa informação não deveria aparecer aqui. Essa informação, apesar de parecer estar conectada com isso, ela não é a ideal. Ela não está conectada, mesmo que haja um conectivo cumprindo com uma função, esse conectivo, o conectivo está certo, mas a informação em si não está. Enfim, a gente tem que questionar, a gente tem que avaliar tudo isso, né? E para isso a gente precisa entender que tudo se conecta. E muitas vezes um corretor ele fica assim preso a um problema dentro do texto, e esse, retomando o raciocínio que eu estava falando antes, é justamente porque ele está tentando entender, ele fala assim, nossa, mas aqui o aluno tá falando do tema, né? Ele fala assim, nossa, mas aqui ele tá falando do tema e tal. Eu falo, então, mas o problema não tá em ele estar falando do tema. Realmente, ele tá cumprindo com o que é pedido, ele tá falando do tema, né? Mas não é porque ele tá falando do tema que ele tá falando da forma correta. Entende? Ele pode estar falando do tema, mas como ele está falando do tema? Quais estratégias que ele está utilizando para falar desse tema? É isso que a gente tem que olhar. Existe uma situação também, né, que é quando o professor ele fica tentando entender e ler e reler aquele trecho e ele não consegue entender o que o aluno está escrevendo. Ele acha que o problema está na ideia, né? Tipo, não estou conseguindo compreender essa ideia dele. Por que será que você não está conseguindo compreender? Às vezes o problema não é a ideia ela está correta, mas o problema está na forma como o aluno escreveu, está na estrutura sintática.
da frase. E aí, por isso que a Irandé fala, né, são separadas, mas ao mesmo tempo estão juntas. E por isso que eu falei aqui também da grade. Por exemplo, muitas vezes um problema de projeto de texto de competência 3, a gente não está entendendo, parece que as ideias estão extremamente confusas, mas é porque o aluno tem problema de competência 1. O problema está na estrutura sintática das frases. Não está na ideia em si. Às vezes ele tem uma ideia muito legal, mas ele não consegue organizar. E isso prejudica a competência 3 porque fica tudo muito incoerente. Se fosse mais organizado, talvez eu entendesse aquela informação, né? E também, muitas vezes, o professor fica sem entender aquela ideia, sem entender aquele trecho, e fica ali dando murro em ponta de faca. Quando, na verdade, o problema é o vocabulário. A frase está até correta sintaticamente, mas o problema é a escolha do vocabulário. Ele não trouxe palavras que ajudaram a esclarecer para o leitor o que ele tentou dizer. Então, veja, às vezes é a ideia em si, às vezes é a estrutura sintática, às vezes é o vocabulário. Eu só consigo identificar qual é a raiz do problema se eu me afasto do texto, se eu não valido aquilo que o aluno escreveu e eu questiono as naturezas dos problemas, né? Eu primeiro preciso identificar qual será que é o problema, o que está me causando essa inquietação, né? E depois entender qual é a natureza desse problema. E aí aqui embaixo eu deixei para vocês, não validem a prolixidade. O corretor não deve ter que se esforçar para entender o texto. O que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes, isso eu acredito que seja até um reflexo de uma ideia que a gente tinha muito antigamente, né? De que um texto prolixo é um texto bem escrito, é um texto erudito, é um texto que tem muitas reflexões, a gente que não está no nível de entender, né? Só que, na verdade, né, se a gente para pensar que o principal objetivo do texto, né, uma redação, ela tem como principal objetivo comunicar uma ideia, então a gente precisa entender que essa ideia ela precisa ser passada de uma forma muito clara, né? Então, o texto prolixo, o texto que tem uma linguagem extremamente complexa e o aluno acha que escrevendo assim ele vai estar se destacando dos demais, ele é um texto problemático. Ele é um texto que, com certeza, vai trazer dificuldades para o leitor. O leitor não vai conseguir entender o que está escrito ali, né? E o aluno precisa cuidar da construção dessa mensagem do texto dele, né? E ele precisa entender que, ao criar um texto prolixo, ele está criando barreiras. E aí pode ser tanto barreiras sintáticas quanto barreiras semânticas. E é por isso que eu falo para os meus corretores que eles não têm que validar texto prolixo. Se você lê um texto 3, 4 vezes e está confuso, né, e você já não entendeu muito bem, você vê que aquelas palavras que ele está utilizando, elas tão complexas, você não tem que se esforçar para entender. O aluno tem que se esforçar para ser claro, não é o corretor que tem que se esforçar para entender aquele texto, né? Então, aquele texto tem problema de comunicação e isso tem que ser avisado para o aluno. Então, vamos caminhar aqui, ó, com a nossa aula. E aí, eu falo o que fazer em relação a isso, né? Validar, a gente já sabe que não é para validar tudo que o aluno coloca, a gente tem, na verdade, aqui questionar, né? Então, tente identificar a natureza do problema. Lembra que eu falei sobre a natureza? Então, ela é de ordem sintática? Ela é de ordem semântica? Ou então, ela decorre de um contexto social de comunicação? Nesse caso aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai ter aula para falar sobre isso. Mas é importante a gente tentar identificar se é um problema de natureza sintática, semântica, mesmo que tudo esteja interligado, né? A gente precisa entender o que causou exatamente aquele desconforto na nossa leitura, né? Então, precisamos entender o que é analisar textos, pois isso interfere diretamente em como iremos nos comunicar na nossa correção. Só podemos orientar o aluno se formos capazes de decodificar a criação do texto que está na nossa frente. Então, se eu não consigo identificar a natureza do problema, como que eu vou orientar esse aluno sobre o que ele tem que fazer para corrigir esse problema? Para não voltar a repetir esse problema nos próximos textos, né? Então, veja como é importante a gente refletir sobre o nosso conhecimento, sobre o quanto a gente consegue captar do que é passado no texto, para a gente poder orientar da forma correta. Então, muitas vezes, a nossa correção, ela deixa a desejar, porque a gente ainda não consegue entender, a gente não consegue interpretar o texto, identificando claramente os problemas, a natureza dos problemas. E aí eu queria trazer para vocês, para a gente continuar a nossa discussão, mais um trechinho
do livro da Irandé. Vamos ler. Analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, seu esquema de composição, sua orientação temática, seu propósito comunicativo. É procurar identificar suas partes constituintes, as funções pretendidas para cada uma delas, as relações que guardam entre si e com elementos da situação, os efeitos de sentido decorrentes de escolhas lexicais e de recursos sintáticos. Eu deixei até uma interpretação aqui embaixo. É preciso, segundo a autora, ir além do que é dito pelo autor. O que diz o autor é algo que está pronto na nossa frente, ou seja, é a versão final do que nos foi entregue para ser analisado. Mas cabe a nós se afastar dessa visão, dessa versão final, para entender o que gerou essa versão final. A gente precisa ir além dela. A gente precisa entender o que gerou aquela estrutura sintática, o que gerou aquela sequência de informações, aquela hierarquização de ideias, né? Por que será que esse aluno colocou essa ideia depois dessa? Será que ele pensou sobre essa hierarquização? Muitas vezes o problema de projeto de texto está na falta de hierarquização ou na desorganização dessa hierarquização. Então, quando eu falo, né, da gente extrapolar, quando a Irandé fala de extrapolar o texto, né? Deixa eu voltar lá na apresentação. O que a gente está tentando dizer, né? O que fazer? O que é esse extrapolar, né? Para extrapolar o texto, devemos identificar como é dito. Então, esses pontos aqui, vocês têm que levar para a vida. Para cada redação que vocês forem corrigir, vocês têm que ter isso daqui em mente. O como é dito, eu tenho que observar, analisar com quais recursos lexicais e gramaticais aquele aluno está tentando transmitir aquela ideia. O como é dito pode ser que traga problemas. Às vezes não é o que é dito, mas sim o como é dito aquilo, né? O segundo ponto é com quais estratégias discursivas é dito. Né? Entra um pouquinho no como, só que aqui o como eu tô falando de recursos lexicais e gramaticais, por isso que eu deixei até entre parênteses, tá? E a outra forma de olhar um como, né, outra ideia que contempla esse como, é as estratégias discursivas, né? Porque às vezes ele não tem problema lexical e gramatical, mas quais estratégias ele está trazendo para conseguir transmitir aquela informação? Então é uma outra parte importante dessa comunicação. Né? Um terceiro ponto é o quando no espaço textual e por que é dito. Isso aqui, gente, é a raiz da maior parte dos problemas de projeto de texto, que no Enem é competência 3, né? E que numa FUVEST, em VUNESP, em outros vestibulares é avaliado na grade de coerência e coesão. Que inclusive são juntas, né? Voltando a falar do que a gente estava falando lá na aula, no começo da aula, sobre as estratégias, o texto ele estar fragmentado, por exemplo, na hora que a gente está avaliando para dar a nota, mas na verdade é o conjunto textual que passa a mensagem, né? Então, na FUVEST, na VUNESP, na maioria dos vestibulares, a coesão, a VUNESP agora eu não sei porque ela tinha mudado um pouco a grade, eu preciso olhar, mas normalmente coesão e coerência eram avaliadas juntas, né? Na FUVEST eu sei que continua. Já no Enem, coesão e coerência são avaliadas separadas, e aí a gente tende a separar isso também na hora que a gente está analisando o texto. Né? O que para mim não faz nenhum sentido, porque a gente precisa unir todas essas informações para entender a mensagem do aluno, né? Então, a coesão interfere diretamente na coerência textual. E aqui, quando ele fala assim, né, com quais estratégias discursivas, entra também um pouco da coesão, né? E aqui no quando no espaço textual e por que é dito, nem se fala, né? O momento em que eu coloco essa informação é um momento estratégico, a gente vai entrar na ideia da hierarquização que eu falei. Né? O quando eu coloco também interfere no entendimento positivo ou na falta de entendimento desse texto. Às vezes o aluno consegue transmitir a mensagem dele porque ele colocou a informação correta, da forma correta, no lugar correto. Percebem? E aí, no espaço textual, né, que ela está dizendo. E o porquê que é dito. Então, o que ele coloca, como ele coloca, onde ele coloca, e por que ele coloca essa ideia aqui, né? E aí a gente começa a entender que isso aqui, gente, o aluno tudo ele faz inconscientemente. Você acha que ele fica tentando entender como, o que? Não, ele simplesmente coloca,
né? Porque é assim que funciona a formação das frases, a formação das ideias na nossa cabeça, né? É algo meio que já naturalizado, intuitivo. A gente vai escrevendo, vai formando, estrutura que a gente foi reproduzindo desde que a gente aprendeu a falar, né? Só que quando a gente está avaliando um texto, a gente precisa analisar essa estrutura. A gente precisa analisar essa construção, que é composta por todos esses fatores que estão aqui apresentados e que muitas vezes a gente desconsidera. A gente só lê lá e fala se tá bom ou não. Opa, por que que não tá? Tem tanta coisa que faz não estar bom, né? E aí entram essas questões aqui, né? E também tem um outro ponto, né? Que é para quem é dito e com o objetivo de provocar quais efeitos de sentido, implícita e explicitamente. E isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para os nossos alunos em aula também, né? Esse efeito de sentido. Porque muitas vezes ele coloca uma ideia simplesmente porque ele precisa terminar aquele parágrafo. Ou então ele coloca uma ideia simplesmente porque ele queria usar aquela ideia, né? Então tem uma série de fatores, mas normalmente ele não pensa muito no efeito de sentido que aquilo vai causar no conjunto textual. E aí a gente precisa analisar qual é o efeito de sentido que essa informação colocada dessa forma, nesse lugar, está causando neste texto. Será que a gente faz esse exercício? Eu convido vocês a refletirem um pouquinho. Talvez não de forma tão técnica, né? Mas precisa fazer. Lembra que a gente tem que ter esse pé no chão na hora que está avaliando um texto. Então, eu coloquei aqui: quando estou analisando uma redação, nunca posso ficar presa ao que está na minha frente. Fazer esses questionamentos fará com que eu veja a situação de comunicação em que se encontra o texto. Isso me permitirá olhar além dele e identificar as famosas lacunas, porque muitos professores têm dificuldades em encontrar as lacunas argumentativas no texto, ou de identificar que tipo de lacuna é essa, porque não parte desses 4 pontos que eu apresentei para vocês aqui: o como, o porquê, o quando, né, de que forma que isso acontece, então qual o objetivo, qual é o efeito de sentido. Quando a gente tem essa base aqui, como se fosse a nossa Bíblia da correção, tudo fica mais fácil. A gente consegue ter um pouquinho mais de clareza para identificar as lacunas argumentativas dentro do nosso texto. E assim, gente, a gente encerra a nossa aula. Eu falei que ia ser uma aula um pouquinho mais curta, mas acabou até sendo uma aula próxima do horário da anterior, né? Mas na próxima aula a gente volta a falar sobre comunicação, a gente ainda vai conversar muito sobre esses pontos que eu trouxe aqui, mas a minha ideia era trazer só esse pontapé inicial, como eu falei, esse start na nossa discussão sobre o que é interpretar um texto. A gente se vê na próxima aula.